Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Chucrute FC. Episódio especial porque vamos falar sobre classificações de equipes alemãs para semifinais de competições europeias. Depois de muito tempo a gente não via clubes da Bundesliga com tanto destaque, tantos clubes da Bundesliga com tanto destaque a nível europeu como nessa temporada 23-24. Alguns deles contrariando até a lógica do que vem fazendo a nível nacional, mas o que importa nesse momento é que Borussia Dortmund e Bayern de Munique estão nas semifinais da UEFA Champions League, e além disso, a cereja do bolo é o Bayer Leverkusen nas semifinais da Europa League. E para me ajudar a comentar sobre tudo o que aconteceu nesse meio de semana, destacando esse desempenho das equipes da Bundesliga, eu recebo ao meu lado virtualmente mais uma vez o meu parceiro de Chucrute FC, Jonathan Gonçalves. Tudo bem por aí, Jonathan? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Chucrute. Olá, Guilherme. Olá, ouvintes. Tudo bem por aqui, Guilherme? Muito entusiasmado, né, com tudo que o futebol alemão nos proporcionou nos últimos dias. Uma semana magnífica aí com vitória do Borussia Dortmund para cima do Atlético de Madrid, o Bayern de Munique superando o Arsenal. Agora também no dia de hoje, né, na quinta-feira, o Bayer Leverkusen arrancou um empate ali com o West Ham sofrido, que garantiu a invencibilidade. Então é um momento de muitas mudanças, né? O nosso último episódio falamos daí do título do Bayer Leverkusen, um título inédito de Bundesliga, e agora podemos falar de clubes alemães chegando em semifinais de competições da UEFA. Guilherme, você sabe a última vez que tivemos 3 clubes alemães em semifinais de competições da UEFA? Eu vi essa informação no Fußball Brasil, no Twitter do Fußball Brasil, mas deixo você mandar essa pra gente. Então, há 29 anos, Guilherme, na temporada 1994 e 95, justamente os 3 clubes que agora estão em semifinais de competições europeias, o Borussia Dortmund, o Bayer Leverkusen e o Bayern de Munique. Naquela época, o Bayer Leverkusen estava na final da Taça UEFA, né, a antiga competição, e não é a mesma competição, digamos, é como se fosse a Europa League, né, de hoje em dia, mas era uma outra competição, né? O fato é esse, mas eram as 3 equipes alemãs que chegaram nessa fase da competição, né, naquela altura. E quem sabe, nessa temporada, a gente não vê novamente uma final alemã numa competição europeia. A gente tem lembrança disso que aconteceu na temporada 2012-2013. Bayern de Munique e Borussia Dortmund se enfrentaram lá em Wembley. Vitória do Bayern de Munique por 2-1. E olha só, final desse ano, dessa temporada da Champions League, está marcada para Wembley. Ou seja, podemos ter essa boa coincidência nessa reta final de temporada europeia. É assunto para a gente se aprofundar ao longo desse episódio, Jonathan. Mas antes da gente iniciar a nossa conversa mesmo, eu quero deixar aqueles recados de sempre, agradecendo a todo mundo que acompanha o trabalho do Chucrute FC. Muito obrigado por seguir fazendo companhia pra gente, por acompanhar os episódios do Chucrute FC. E agradecer também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball Brasil. Já trouxe aqui o Jonathan, na verdade, trouxe uma informação publicada pelo Fußball Brasil nesta quinta-feira sobre as equipes alemãs e há quanto tempo 3 delas não chegavam a uma fase tão aguda de competição europeia na mesma temporada. E você pode encontrar muito mais no Fußball Brasil, no próprio Fußball Brasil. Lá no Alemanha FC eles também fazem uma grande cobertura de tudo que envolve os clubes da Bundesliga. E vamos começar, Jonathan, o nosso debate falando de uma maneira mais geral o que representa o que representam essas classificações das equipes da Bundesliga para as semifinais da Champions League e da Europa League. Você já trouxe esse dado muito relevante, né, sobre há quanto tempo a Alemanha não colocava tantas equipes nas semifinais das competições europeias, e acho que essas campanhas de Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen dão uma moral nova, né, para a Bundesliga, que em determinados momentos é vista um pouco de lado em comparação com as outras grandes ligas europeias, porque não tem o mesmo poder financeiro, por exemplo, do que a Premier League,
mas pelo menos dentro de campo nessa temporada as equipes vêm fazendo um bom papel quando enfrentam times de outros países. É verdade, Guilherme. A Bundesliga é sempre chamada aí por outras pessoas que não curtem o campeonato alemão de Liga dos Agricultores, né? Liga dos Fazendeiros, a famosa frase que a gente vê na internet, a Farmers League. Mas a gente que tem esse prestígio, que trabalha com isso, que gosta disso, o futebol alemão sabe que ele é mágico, ele tem seus clubes tradicionais, ele tem os seus clubes que conseguem ter picos de sucesso enormes. Até pouco tempo a gente teve o Eintracht Frankfurt ganhando uma Europa League, se eu não me engano foi na temporada 2019-20, não sei ao certo, mas acredito que foi nessa temporada, uma temporada em que o Frankfurt jogou um futebol que encantou muitos também naquela altura com o treinador Oliver Glasner. Então é legal a gente ver esse desenvolvimento do futebol alemão que vem cada vez mais aí nos últimos anos conseguindo ter, assim, nesses níveis de competições da Europa, figurar de alguma forma. O próprio Bayer Leverkusen, que se classificou hoje, ele vai enfrentar a Roma. A Roma foi o adversário do Bayer Leverkusen na temporada passada, na mesma fase da competição. Então agora é um revanche aí para a equipe do Bayer Leverkusen, que, se eu não me engano, naquela altura, Guilherme ainda não contava com o Xabi Alonso, ainda estava com o Gerardo Seoane. Já era o Xabi Alonso, esse confronto foi na reta final, né, da temporada passada, então já era o Xabi Alonso. E eu lembro que foi um ataque contra a defesa, principalmente o jogo de volta na Bayer Arena. O Bayer Leverkusen estava precisando de um gol para levar o jogo para prorrogação, se eu não me engano. José Mourinho estacionou o ônibus na grande área italiana e o Bayer Leverkusen acabou não conseguindo se classificar. Mas trazendo um outro significado para essas campanhas, né, de Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, tem um ponto muito importante que é a vaga extra para a próxima edição da Champions League. A gente precisa relembrar que a Champions League da próxima temporada terá 36 equipes em vez de 32 que disputaram a fase de grupos da atual temporada. Com isso, com essas 4 vagas a mais, a UEFA vai dar uma vaga para cada uma das 2 federações, para cada um dos 2 países que tiverem o melhor desempenho ao longo da atual temporada, da temporada 23-24. A Itália já confirmou que vai levar uma dessas vagas, os times italianos também fazendo ótimas campanhas, a soma dos resultados desses times italianos já garantiu a eles uma vaga extra na próxima Champions League, ou seja, o 5º colocado da Série A italiana também vai disputar a próxima Champions League, e a Alemanha está muito perto de conseguir isso, graças aos resultados combinados de todas as suas equipes, não só os resultados desses 3 times que a gente está destacando, mas cada ponto conquistado lá atrás por Leipzig, por Eintracht Frankfurt, também foi importante na construção dessa pontuação das equipes da Bundesliga, que provavelmente, repito, vai ter uma 5ª vaga na próxima edição da Champions League. A briga estava muito acirrada ali entre Alemanha e Inglaterra, mas essa semana foi perfeita para a Bundesliga, não só pela classificação dos seus times, mas também pela queda de muitos ingleses. A gente teve o Manchester City perdendo para o Real Madrid, além dos confrontos diretos. O Bayern de Munique eliminou o Arsenal e o Bayer Leverkusen eliminou o West Ham, ou seja, os times da Bundesliga conseguiram abrir com essas vitórias, com essas classificações, uma folga em relação à Premier League, e está muito perto mesmo, é uma questão ali de 1, 2 vitórias, talvez uma vitória e um empate, já confirme a 5ª vaga da Bundesliga na próxima temporada, a 5ª vaga da Bundesliga para a Champions League da próxima temporada, o que é, Jonathan, uma ótima notícia, principalmente para o Borussia Dortmund, que está ali com o Leipzig na briga ferrenha pela 4ª colocação nessa temporada da Bundesliga. Antes eles podiam pensar, olha, só um de nós vai para a Champions League na próxima temporada. Agora a perspectiva é bem diferente, é bem possível que a gente tenha Leipzig e Dortmund na próxima Champions League. Com certeza, Guilherme, com certeza é uma ótima notícia para o futebol alemão, né?
essa quinta vaga de Champions League, até porque clubes tradicionais como o VfB Stuttgart estão fazendo uma temporada aí incrível, está na segunda posição ali junto com o Bayern de Munique, né? Na verdade está em terceiro, mas com o mesmo número de pontos que o Bayern de Munique, e vai ser uma equipe que vai voltar a disputar a Champions League na próxima temporada e já disputou há muitos anos atrás, aquela época de Kaká, de Hitzpelliger. Então a gente vê essa rotatividade dos clubes alemães em competições da UEFA. O próprio Freiburg também estava nessa Europa League, estava na última temporada também. A gente teve aí em anos passados anteriores o VfL Wolfsburg, tivemos também o RB Leipzig, né? Então são grandes equipes que volta e meia estão aí disputando essas competições da UEFA e ajudam no coeficiente aí do futebol alemão. O próprio Leipzig também, se eu não me engano, é uma equipe que vem se classificando para Champions League há 4 ou 5 temporadas consecutivas, né? Desde quando estreou na competição, não parou de chegar na Champions League. Tá agora essa questão com o Borussia Dortmund, mas se abrir essa quinta vaga, eu acredito que fica os dois classificados aí no fim das contas para jogar na próxima temporada. E só retificando aqui, Guilherme, o título do Eintracht Frankfurt foi na temporada 2021-22, né? O título da UEFA Europa League, uma conquista com o Oliver Glasner, como eu havia dito, o Sebastian Rode como capitão. O Frankfurt naquela temporada encantou muitos, até mesmo pelos seus mosaicos, né? Os seus mosaicos no estádio, no Deutsche Bank Park. O que também chama muita atenção sempre do futebol alemão, Guilherme, são as atmosferas, sem dúvidas. Esses jogos de Champions são marcantes. Esse jogo do Borussia Dortmund recente, por exemplo, mostra como a torcida pode empurrar o seu time, como as torcidas alemãs cantam sempre ali, estão sempre... Eu acho que isso acaba fazendo uma pequena diferença, ou uma pequena grande diferença, né? Para no fim do dia, ali, no fim do jogo, terminar com resultado positivo. Então, eu acho que o futebol alemão ele se complementa também nessa questão, a torcida. Sem dúvida, sem dúvida. Além do que acontece dentro de campo, além do que as equipes produzem dentro de campo, o que acontece nas arquibancadas também é um grande atrativo para as competições europeias. Falando do Eintracht Frankfurt, também não dá para esquecer da invasão que eles conseguiram fazer lá no Camp Nou, que foi espetacular, negócio fora de série, histórico. Enfim, essa quinta vaga para a Bundesliga, para a próxima Champions League, é muito importante tanto para Leipzig quanto para Dortmund, que estavam ali numa briga muito acirrada, que estão numa briga muito acirrada pela quarta posição da Bundesliga na atual temporada, mas eu digo que ela é muito importante para o Borussia Dortmund, porque agora a equipe do Edin Terzic pode ficar mais aliviada, pode ficar mais tranquila quando estiver nas vésperas de jogar contra o Paris Saint-Germain na semifinal. O Borussia Dortmund, inclusive, tem um confronto direto contra o Leipzig ali logo antes do jogo de ida contra o Paris Saint-Germain, se eu não me engano. Em condições naturais, se a Bundesliga tivesse só 4 vagas para a próxima Champions League, o Edin Terzic provavelmente teria muitas dúvidas sobre como ele mediria forças, né? Como ele usaria o elenco nessas duas partidas tão próximas. Com a quinta vaga encaminhada para a Bundesliga, ele pode pensar, olha, jogo contra o Leipzig, deixo em segundo plano, foco total no PSG. O PSG também já está com o título encaminhado lá na França, vai estar 100% focado no Borussia Dortmund, e o Borussia Dortmund, do outro lado, também vai poder fazer a mesma coisa. E só confirmando, o jogo contra o Leipzig é de fato o jogo que antecede a partida de ida da semifinal contra a equipe parisiense. E Jonathan, acho que agora a gente pode começar focando em cada um dos confrontos que os times alemães tiveram nessa semana. Vamos começar pelo próprio Borussia Dortmund, que foi protagonista talvez do jogo mais incrível desse meio de semana, na vitória por 4-2 contra o Atlético de Madrid, depois de perder por 2-1 no jogo de ida lá em Madrid. O Borussia Dortmund começou vencendo por 2-0, fez um primeiro tempo incrível, mas na segunda etapa acabou sofrendo 2 gols, o Atlético conseguiu o empate e àquela altura, já em meados do segundo tempo, estava conseguindo a classificação para as semifinais, mas o Borussia Dortmund ainda teve forças, ainda teve gana para conseguir marcar 2 gols na reta final.
Primeiro o gol do Füllkrug, que levaria o jogo para a prorrogação, e depois o gol do Sabitzer, que garantiu a classificação do Borussia Dortmund nos 90 minutos. Eu mal consigo imaginar como você, Jonathan, torcedor do Borussia Dortmund, reagiu a essa partida espetacular que a gente teve no Signal Iduna Park. Conte-me o que mais chamou a atenção nessa partida, o que mais chamou a atenção nesse duelo fantástico. Foi um dia fantástico de fato, Guilherme. Uma partida, uma montanha russa de emoções, né? O Dortmund que começou jogando muito bem o primeiro tempo ali, abrindo 2-0 com o Brandt e depois o Madsen. 2 gols de jogadas bem... Uma ali, uma achada do Mats Hummels pro Brandt no primeiro gol. E depois uma boa combinação entre Madsen e Sabitzer, né, que veio esse segundo gol do Dortmund. Só que eu até mesmo postei, Guilherme, no X, né, o atual X, antigo Twitter, que se o Dortmund deixasse cair o ritmo, poderia ter suas consequências. Eu já imaginava que isso pudesse acontecer. E aí, quando veio o gol contra de Mats Hummels, que estava fazendo uma partida fantástica, não só uma partida, mas como uma edição, né? Uma campanha de Champions League fantástica do Hummels, um zagueiro já veterano de 35 anos, mas que no jogo contra o Milan, no San Siro, foi incrível. No jogo contra o Paris Saint-Germain em casa, no Signal Iduna Park, foi incrível. Contra o PSV também, agora também contra o Atlético de Madrid. Teve suas falhas, né, no primeiro jogo e no segundo jogo, mas sim, fez uma partida incrível, jogou muito bem, como deu assistência para o Brandt. Então foi um jogo de muitas emoções. Quando saiu esse gol contra, eu já imaginava que o Dortmund pudesse tomar o segundo, e tomou. E quando tomou o segundo, Guilherme, eu pensava assim, eu já conheço esse roteiro do Borussia Dortmund, vai agora cair totalmente o ritmo, vai ser engolido pelo Atlético de Madrid, e a gente vai ver mais uma eliminação nessas fases da Champions League, quartas ou oitavas, né? Porque é até aí que o Borussia Dortmund tem ido nos últimos anos. A última vez que chegou nas semis, né, foi naquela edição que chegou na final, que foi na de 2012 e 13. Só que não, né? Foi tudo muito diferente. O time conseguiu reagir, conseguiu fazer um gol muito importante com o Füllkrug, uma jogada rápida ali de contra-ataque. A cabeçada dele foi espetacular. A bola ainda bate na trave e entra. Eu acho que aquele gol ali de fato explodiu ainda mais o Signal Iduna Park, que já estava sendo um barulho ensurdecedor para gente que vê na televisão e escuta, né, a torcida do Borussia Dortmund cantando a todo instante. Também na cobertura da TNT Sports, o Arthur Quesada, né, o jornalista brasileiro que lá estava, o repórter, e também podendo falar os relatos de como estava o clima lá, a torcida do Atlético de Madrid também em muito peso. Então foi um jogo de muitas nuances, muitas emoções, e com um fim feliz para o Dortmund, que conseguiu não se abater quando tomou o 2-2, teve sobrevida, e o Sabitzer fez um gol incrível, um gol inclusive, Guilherme, que ele dedicou para o filho da esposa dele que veio a se suicidar. Um gol para ele foi muito importante, particularmente falando. Eu vi essa informação rondando aí pelo Twitter, pelo antigo Twitter, né, pelo X, e assim, foi muito simbólico para ele e foi muito simbólico para todos, para o Borussia Dortmund. Acho que chegar na semifinal dessa competição tão importante, ninguém estava esperando, ainda mais tendo em vista o desempenho recente, o desempenho na Bundesliga, tendo fracassos contra equipes até de menor nível financeiro, mas o Borussia Dortmund surpreende, e mais uma vez surpreendeu, né, Guilherme? Eu gostei muito da forma como surpreendeu, achei muito, muito marcante. Assim como foi contra o Málaga anos atrás, com certeza vai ser um jogo que sempre será recordado pelos fãs do Borussia Dortmund. A campanha do Borussia Dortmund é surpreendente pelo que ele vem mostrando na Bundesliga. Você mesmo já ressaltou, tropeçando contra equipes de orçamento muito inferior. E a reação do Borussia Dortmund dentro desse jogo de volta contra o Atlético de Madrid também me surpreendeu muito pelo que aconteceu especialmente no final da temporada passada. É difícil você ver numa equipe que deixa um título escorrer pelas mãos da forma que o Borussia Dortmund deixou acontecer na última edição da Bundesliga, ter uma força mental para se recuperar de uma situação tão adversa contra um Atlético de Madrid que costuma sim. O Atlético de Madrid é quem costuma ser a fortaleza mental dos confrontos de Champions League.
mas o Borussia Dortmund, mesmo com um trauma recente, conseguiu demonstrar poder de reação, conseguiu não se abalar a ponto de ver a classificação ir embora e sofrer o terceiro e o quarto gols do Atlético de Madrid. Pelo contrário, o Borussia Dortmund é quem foi buscar os seus gols, o Borussia Dortmund é quem conseguiu garantir nos 90 minutos a classificação para as semifinais. Então, louvável ver que um time que passou por um trauma tão grande recente naquele vice-campeonato da Bundesliga, naquele jogo contra o Mainz, agora conseguindo superar uma situação adversa dentro de uma mesma partida. E o Sabitzer, você já destacou ele pela comemoração, mas ele escolheu, acho que, um ótimo momento para ter a atuação de maior destaque dele com a camisa do Borussia Dortmund. Participou de gols, fez o quarto gol, que foi o que garantiu a classificação do Borussia Dortmund para as semifinais. Enfim, uma atuação realmente fantástica do Marcel Sabitzer. Guilherme, Diga. o próprio Sabitzer, ele perde um gol logo no início da partida, que todo mundo que torce pro Borussia Dortmund deve ter ficado muito pé da vida naquele momento, achando ele perdeu a chance do jogo ali com 2 minutos, e logo na sequência o Morata perde uma chance para o Atlético de Madrid também. Então ele ser o homem do jogo no final de tudo mostra como é que o futebol é tão insano, né? No começo do jogo ele perde um gol claro, digamos assim, ele demorou para chutar, ele dominou, ele podia chutar de primeira, e no final do jogo ele decide, né? O Marcel Sabitzer marcou o quarto gol, né? O gol da classificação, mas no primeiro tempo ele já tinha sido muito importante, dando um passe maravilhoso para o Ian Maatsen fazer 2-0, e no segundo tempo ele também foi importante no gol do 3-2, dando o cruzamento para o Niklas Füllkrug. Enfim, Sabitzer, atuação fantástica. No final de semana contra o Borussia Mönchengladbach ele já tinha marcado 2 gols, um deles de pênalti. Comprovou o bom momento diante do Atlético de Madrid. E no dia seguinte, Jonathan, depois da classificação do Borussia Dortmund, ficamos na expectativa pelo Bayern de Munique, que tinha um duelo dificílimo contra o Arsenal, mas o Bayern de Munique demonstrou força. Assim como o Borussia Dortmund mostrou que pode ter uma cara na competição nacional e outra na competição internacional, venceu o Arsenal por 1-0, gol marcado pelo Joshua Kimmich já no segundo tempo. Vitória importantíssima para a equipe do Thomas Tuchel. Thomas Tuchel que já está se despedindo do Bayern de Munique, está nas suas últimas semanas do clube, se fala muito já sobre o próximo treinador da equipe bávara, mas enquanto isso ele ainda vem conseguindo trazer alguns bons resultados nessa Champions League. Acho que poucos esperavam o Bayern de Munique na semifinal, diante de tudo que tem acontecido, mas lá está o Bayern, graças aos seus jogadores e também graças ao seu treinador. Com certeza, Guilherme, até porque o próprio Thomas Tuchel ele conhece já o futebol inglês, trabalhou lá no Arsenal, No Chelsea. Peço perdão, trabalhou no Chelsea, que é o grande rival do Arsenal, e agora ele já pegou uma equipe no qual ele conhecia, já tinha enfrentado o Arteta no passado, e o Bayern de Munique fez uma partida muito, muito sólida defensivamente falando, demonstrou desde o primeiro tempo que estava buscando pelo gol. Eu achava mesmo que era uma questão de tempo, havia falado isso lá no aplicativo, no X, e o gol chegou. O gol chegou com o Joshua Kimmich, o Kimmich que para mim é um dos grandes nomes do Bayern de Munique. Tá rolando um burburinho aí se ele fica ou não fica, né? Questão de renovação. O próprio jogador já falou que não se sente tão valorizado assim ali. Teve seus problemas com o Thomas Tuchel também, mas é sempre um jogador importante para o Bayern de Munique nos últimos anos, e foi com um gol de peixinho que ele deu a classificação para o Bayern de Munique. E um fato engraçado, Guilherme, que até foi postado no X também do Futebol Brasil, é o seguinte: o Sabitzer ele é de infância fã do Bayern de Munique, e o Kimmich, de infância, é fã do Borussia Dortmund, ou seja, os que fizeram gol de classificações torcem por equipes opostas, digamos assim, né? O Kimmich com o Borussia Dortmund e o Sabitzer com o Bayern de Munique, o que foi um fato muito engraçado. E o Bayern de Munique, Guilherme, para mim, agora vai, né, enfrentar o Real Madrid, um jogo que vai ser muito
podemos dizer assim, muito simbólico. Até mesmo se falarmos da semifinal de 2012 e 13, era Borussia Dortmund e Real Madrid e Barcelona e Bayern de Munique. Poderia, né, se repetir essa semifinal, só que com pequenas mudanças. Agora, se o Barcelona tivesse passado do PSG, seria Borussia Dortmund e Barcelona dessa vez, Uhum. né? Mas não tivemos o PSG acabou passando. E o Bayern tem um retrospecto recente de confrontos contra o Real Madrid em Champions League, muitas vezes perdendo e também vencendo. Em 2012 venceu, lembro de uma atuação fantástica do Bastian Schweinsteiger, né, também com Robben e companhia. E também me lembro daquela goleada no qual o Cristiano Ronaldo, se eu não me engano, faz um hat-trick na Allianz Arena, uma goleada do Real Madrid por 4-0 contra o Bayern, que já tinha vencido também o Real Madrid, né, no jogo do Santiago Bernabéu. Ou seja, o Bayern agora vai precisar de fato mostrar sua força numa temporada em que está havendo suas controvérsias, mas como eu falei no último cast, Guilherme, a crise do Bayern é um vice-campeonato de Bundesliga, não está rendendo ali no seu 100%, mas o Bayern é sempre o Bayern e sempre vai ser uma equipe difícil de se enfrentar. A classificação do Bayern de Munique para as semifinais da Champions League não vai me fazer deixar de pensar que o trabalho do Thomas Tuchel nessa temporada não é bom. Poderia extrair muito mais dos jogadores que ele tem à disposição, mas acho que vale também dar um mérito para ele nessa classificação e nessa campanha do Bayern de Munique, porque ele mostra ser um treinador que acumula boas campanhas em Champions League. Pelo Chelsea, o time inglês que ele já treinou, ele foi campeão da Champions League lá em 2021. Com o PSG, clube que ele também já treinou, levou o time para a final, perdendo justamente para o Bayern de Munique. E nesse duelo contra o Arsenal, acho que ele conseguiu ajustar muito bem o time do Bayern de Munique contra, podemos dizer, uma das equipes mais fortes do futebol europeu. O Arsenal briga por título na Premier League, e quem briga por título na Premier League tem que ser uma equipe de altíssima qualidade, merece ser considerada entre as melhores do continente. E nos dois jogos a gente viu o Arsenal produzindo muito pouco ofensivamente. O Neuer não precisou trabalhar muito nem no Emirates e muito menos na Allianz Arena. E a gente viu também, foi possível notar uma mudança que acho que diminuiu ainda mais o poder de fogo do Arsenal de um jogo para o outro. Lá em Londres, o lado direito do Arsenal vinha sendo muito acionado para explorar especialmente o Bukayo Saka ali contra Alphonso Davies, contra Kingsley Coman, e usando essa arma, o Arsenal conseguiu levar algum perigo, conseguiu ameaçar algumas vezes a área do Bayern de Munique. Para esse jogo de volta, o Thomas Tuchel nem tinha o lateral esquerdo titular, o Alphonso Davies estava suspenso. Mesmo assim, ele conseguiu anular essa arma do Arsenal. O Arsenal foi bem menos produtivo no jogo de volta por esse setor direito, que é o setor mais forte da equipe, do que foi no jogo de ida. O Thomas Tuchel escalou o Mazraoui, que a gente está acostumado a ver mais do lado direito, mas ele não está... A lateral esquerda para ele não é algo totalmente fora de cogitação. Na seleção de Marrocos, vamos lembrar, tem o Hakimi na direita, então o Mazraoui normalmente é deslocado para a esquerda. Foi essa lacuna que ele preencheu para o Bayern de Munique nesse jogo de volta contra o Arsenal. E à frente do Mazraoui, Rafael Guerreiro, um cara que está acostumado a jogar também como lateral esquerdo, não é tão bom defensivamente, ele muitas vezes o Borussia Dortmund, né, ex-clube do Rafael Guerreiro, muitas vezes era explorado do lado esquerdo porque o Rafael Guerreiro tinha esses problemas sem bola, mas com o Rafael Guerreiro não sendo o último cara, não sendo o lateral esquerdo, mas sim um ponta pela esquerda, acho que ele conseguiu contribuir mais para anular essa arma do Arsenal pelo lado direito, para ajudar o Bayern de Munique a passar quase ileso por um time que tem um poder de fogo muito grande. Está aqui o Bukayo Saka por ser talvez o jogador mais talentoso, mas você tem também os Gabriéis, Martinelli, Jesus, enfim. O Bayern de Munique conseguiu limitar bastante a produção ofensiva do Arsenal e acho que esse foi um fator decisivo para a classificação do
do Bayern de Munique. E legal, né, Jonathan? A gente vê que o gol da classificação foi marcado pelo Joshua Kimmich, porque é um jogador que vinha sendo muito questionado, acho que também com razão, porque ele não vinha desempenhando o futebol que a gente espera dele, ele não estava jogando no melhor nível dele no meio-campo. Ao longo da temporada, ele foi deslocado para a lateral direita, se reencontrou dentro do time do Bayern de Munique, voltou a atuar num bom nível, talvez não naquele de alguns anos atrás, mas nitidamente houve uma melhora no nível de atuações do Kimmich. E agora, num jogo importantíssimo, ele sai de campo como herói por ter marcado o gol da vitória. Um herói, com certeza um herói, um gol importantíssimo, um jogador de muita qualidade, que está tendo as suas turbulências aí dentro do próprio clube, mas que tem o seu valor. E eu acredito, Guilherme, que no fim das contas vai acabar até mesmo renovando o seu contrato, né? Tem equipes aí interessadas da Inglaterra, até mesmo da Espanha nele, os grandes tubarões, né? Real Madrid, Barcelona pode ser que seja um destino, mas eu acredito que o destino de Joshua Kimmich é permanecer no Bayern de Munique, jogando dentro do seu próprio país, sendo importante para a principal equipe da Alemanha, né? Então, assim, muito importante, mas também destacar, Guilherme, o Manuel Neuer. Manuel Neuer passou mais uma partida aí de folha limpa, clean sheet, sem tomar gols, né? Se tornou o goleiro com mais partidas de Champions League sem sofrer gols. Eu não tenho a informação aqui agora concreta, vou até pegar aqui para olhar, mas mostra o nível, né, de goleiro que é o Manuel Neuer. Para mim, um grande revolucionário da posição. Existe um antes e um pós Manuel Neuer, um goleiro de extrema qualidade. E estou procurando aqui, Guilherme, acredito que sejam 41 jogos. Ele superou, né? Inclusive, são 58 jogos, superando o Iker Casillas, que tinha 57, goleiro lendário que agarrou pelo Real Madrid, também pelo FC Porto, em Portugal, e o Gianluigi Buffon, o italiano também, icônico, o goleiro Gianluigi Buffon. Ou seja, Manuel Neuer está à frente desses dois super goleiros como o goleiro menos vazado da história da Champions League, né? Que mostra cada vez mais como ele bate recordes, como ele ganha premiações de alto nível, e o goleiro que, com certeza, após o fim da carreira, vai ser sempre muito lembrado e recordado. Exatamente. Ele estava empatado em 57, né, clean sheets com o Iker Casillas. Depois desse jogo contra o Arsenal, passou para 58 e se isolou como recordista nesse quesito, como o Jonathan bem explicou. Muito graças a ele, é claro, mas também ao bom trabalho defensivo do Bayern de Munique como um todo. É isso, Jonathan. 2 classificados da Bundesliga para as semifinais da Champions League. Quem sabe não veremos uma reedição da final de Wembley de 2013 entre Bayern e Borussia. Seria algo fantástico e algo totalmente inesperado diante do que a gente tem visto na atual temporada. Lá atrás, lá em 2013, a gente viu essa final entre alemães, com Jürgen Klopp de um lado, comandando uma equipe incrível do Borussia Dortmund, Bayern de Munique estrelado do outro lado, com Jupp Heynckes como treinador, também com uma equipe incrível, e os dois pareciam estar na crista da onda do futebol europeu, eram times de vanguarda no futebol europeu. Atualmente eles não parecem estar, eles definitivamente não estão na melhor forma. A gente esperava mais de Bayern de Munique e Borussia Dortmund na Bundesliga em termos de atuação, em termos de desempenho. Ainda assim, eles estão conseguindo chegar longe na principal competição continental de clubes. Vamos ver como essa história vai terminar. Na Champions League, temos esses 2 classificados para as semifinais. Na Europa League, a Alemanha também colocou um time entre os 4 melhores. Ele é o Bayer Leverkusen, que segue impressionando ao longo dessa temporada. Mais uma vez, salvando a invencibilidade com um gol no final. Dessa vez jogando lá em Londres contra o West Ham. Bayer Leverkusen sofreu um gol no fim, marcado pelo Michael Antonio. Parecia que a situação poderia se complicar, porque o Bayer Leverkusen tinha vencido na Bayer Arena por 2-0. O West Ham foi com tudo buscar o segundo gol, mas principalmente no segundo tempo o Leverkusen conseguiu acalmar os ânimos, conseguiu segurar o ímpeto da equipe inglesa, e já no final
o Jeremy Frimpong, aos 43 do segundo tempo, marcou o gol de empate, repito, salvando a invencibilidade da equipe do Xabi Alonso. Claro que o que mais importava era a classificação, mas, Jonathan, o fato de trazer também um empate e salvar a invencibilidade com certeza foi muito comemorado entre os torcedores do Leverkusen. Com certeza, Guilherme. Eu havia falado na última edição do Chucrute sobre o Patrick Schick, né, ser o grande salvador, o grande herói dessa invencibilidade em jogos da UEFA Europa League. E nessa partida contra o West Ham foi o Frimpong. Frimpong, que é um lateral, um ala, né, direito, que nessa temporada também está jogando um futebol incrível. Foi para cima ali, já tinha perdido uma grande chance minutos antes e teve uma outra chance ali, até mais difícil, a chance na qual ele faz o gol é muito mais difícil na qual ele perde. Mas foi importantíssimo esse gol, um gol que manteve aí o time do Xabi Alonso com uma invencibilidade, se tornando o recordista de jogos aí das 5 principais ligas europeias, de ter uma invencibilidade, né? O que mostra aí o quão impressionante é essa campanha do Bayer Leverkusen. O Xabi Alonso com certeza está muito feliz essa noite aí, porque na comemoração do título da Bundesliga, ele falou: nós queremos a Copa da Alemanha e nós queremos também a UEFA Europa League. Então, ou seja, o sonho continua vivo e, como eu falei no início do episódio, vai ter uma grande revanche agora contra a Roma, um jogo que com certeza vai ser muito difícil. E aquilo que eu tinha falado, Guilherme, no último cast, é engraçado também a gente que, assim, não, a gente é noventista, né, podemos dizer assim, a gente viu o Xabi Alonso jogando e a gente vai ver o Daniele De Rossi, ou seja, é um Bayer Leverkusen contra a Roma, um Xabi Alonso contra Daniele De Rossi, né, então com o Dybala e outros jogadores também fantásticos que a Roma tem, vai ser um grande duelo. Verdade, vai ser um evento nostálgico quando a gente olhar para o banco de reservas das duas equipes. De Rossi fez história pela Roma, pela seleção italiana. Xabi Alonso também fez história pela seleção espanhola, pelos clubes que passou, Liverpool, Real Madrid, Bayern de Munique. Agora treinadores e mostrando que podem fazer bons trabalhos, né? O De Rossi começando agora na Roma, conseguindo elevar o nível da equipe italiana, e o Xabi Alonso, não preciso nem comentar, né? O que ele está fazendo nessa temporada é simplesmente fantástico. Bayer Leverkusen agora com 44 jogos de invencibilidade, ainda não sabe o que é perder nessa temporada, e os gols no final das partidas, como você já destacou, vem sendo uma peça muito importante na manutenção dessa invencibilidade. Nos últimos 10 jogos do Bayer Leverkusen, a equipe marcou 11 gols depois dos 35 minutos do segundo tempo, buscando muitos empates, buscando algumas viradas nos momentos finais das partidas. O Bayer Leverkusen está conseguindo manter essa marca impressionante, rumo, quem sabe, a 3 títulos. Um deles já está garantido, a Copa da Alemanha e a Europa League. Ainda tem um chão pela frente para disputar. E algo muito importante para o Bayer Leverkusen, na briga por esses 2 títulos restantes, é que um deles já está garantido. Da mesma forma que eu falei sobre o Borussia Dortmund há alguns minutos nesse podcast, o Bayer Leverkusen nesse momento já pode olhar para a Bundesliga de outra forma. Já garantimos o título, se tem um jogo de Europa League daqui a 3, 4 dias, não preciso colocar força máxima dentro de campo, posso preservar meus principais jogadores para focar nessa conquista continental. E o Xabi Alonso já vem fazendo isso até. Nesse domingo, quando o Bayer Leverkusen estava prestes a conquistar o título da Bundesliga, ele deixou o Florian Wirtz no banco durante o primeiro tempo. O Wirtz entrou no intervalo, na virada do primeiro para o segundo tempo. Ou seja, o Xabi Alonso já está sabendo manejar o seu elenco, pensando nas outras competições que ele tem pela frente, e agora ele ganha ainda mais liberdade para fazer isso, com a taça da Bundesliga já garantida. Ele pode pensar especialmente na equipe da Roma e pensar lá na frente, aí já é o último jogo da temporada, na final da Copa da Alemanha contra o Kaiserslautern. E uma pequena vantagem em relação à Roma é que
A Roma é a quinta colocada do campeonato italiano. Tudo bem, o quinto colocado vai para a Champions League da próxima temporada na Itália também. Mas a diferença para os perseguidores mais próximos não é muito grande. A Atalanta está 4 pontos atrás, Napoli 6 pontos atrás. Imagino que a Roma ainda tenha que remar um pouquinho mais para garantir a sua posição no top 5 da Série A italiana. Qual a sua expectativa, Jonathan, para esse Bayer Leverkusen nessa reta final de temporada? Claro que ainda tem essa questão da invencibilidade, que seria muito legal para o Bayer Leverkusen manter até o final da temporada, mas eu imagino que o foco do Xabi Alonso seja mesmo garantir mais títulos. Seria com certeza muito legal manter a invencibilidade, Guilherme, mas eu sinceramente acho que vai ser difícil manter. Na minha opinião, inclusive o próximo jogo de Bundesliga é entre Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, um jogo em Dortmund, né, no Signal Iduna Park, um jogo muito difícil pro Leverkusen. Eu sinceramente não me lembro a última vez que a equipe do Leverkusen conseguiu até vencer em 2022, estou vendo aqui, contra o Dortmund lá em Dortmund, só que ela não costuma ter facilidade lá, geralmente ela perde jogando na casa do Borussia Dortmund, e logo depois pega ali um VfB Stuttgart, jogando em casa, no caso, né, na Bayer Arena, mas também um adversário que está no topo da Bundesliga, lutando por Champions League, como eu bem falei também, provavelmente vai voltar para essa grande competição. Aí vem esse confronto com a Roma, aí vem confronto com a Eintracht Frankfurt, aí a Roma de novo, ou seja, é uma sequência bem complicada. Se passar invicto dessa sequência, eu acho que vai cumprir ali os 2 jogos finais de Bundesliga bem, que é Bochum e Augsburg, terminando invicto, e vem a grande final da DFB Pokal. Eu dei minha opinião também no último cast. Para mim, o Leverkusen vai vencer esse jogo, até pela situação do Kaiserslautern, né? Está lutando para não cair para a terceira divisão, né? Ou seja, a equipe está na segunda divisão, conseguiu chegar na Copa da Alemanha, tem os seus méritos, sem dúvida, mas eu acho que contra esse grande Bayer Leverkusen ela não vai conseguir se impor, não, hein? Vamos ver até quando o Bayer Leverkusen vai conseguir manter essa pegada, até quando ele vai precisar dos gols nos minutos finais da partida para se manter invicto ao longo desse ano. O que importa é que a temporada tem sido realmente fantástica sob o comando do Xabi Alonso, e eles continuam encantando a Europa agora rumo às semifinais. Roma e Bayer Leverkusen fazem uma das semifinais da Europa League. A outra semifinal da competição vai ser disputada entre Atalanta e Olympique de Marselha. Esse é o caminho para o Bayer Leverkusen rumo da Europa League. Bom, Jonathan, passamos pelas 3 equipes alemãs nessa reta final de competições europeias. Fizemos um resumo do que elas precisaram fazer para chegar às semifinais e chegamos ao fim desse episódio do Chucrute FC, episódio especial destacando Champions League, Europa League. Muito obrigado a você pelos comentários e pelas análises, e muito obrigado também a todo mundo que nos acompanhou até aqui em mais um episódio do Chucrute FC. Um grande abraço a todos e até a próxima.